Imagine acordar em um dia qualquer, abrir seu celular e se deparar com a seguinte manchete: asteroide confirmado. Cientistas calculam possível impacto com a Terra em 2032. O coração dispara. A mente viaja. Será o fim do mundo? Seria esse o evento que mudaria tudo o que conhecemos? Mas calma. Antes de entrarmos em pânico, precisamos entender os fatos. Afinal, esse asteroide existe. Ele tem nome e sobrenome: 2024 YR4. E segundo os cálculos mais recentes, ele pode sim se chocar com o nosso planeta no dia 22 de dezembro de 2032. Agora, a grande pergunta: o quão real é esse risco? Será que estamos prestes a viver um cenário digno de um filme de Hollywood, com cientistas e governos correndo contra o tempo para salvar a humanidade? Ou tudo isso não passa de um alarme falso, como tantos outros que já ouvimos no passado? E mais, caso ele realmente venha a colidir com a Terra, onde exatamente ele pode cair? Quais seriam as áreas mais afetadas? E o Brasil estaria na rota desse impacto? Se você quer saber toda a verdade sobre o asteroide 2024 YR4, entender as probabilidades reais e o que a ciência já descobriu sobre esse corpo celeste misterioso, então fica comigo até o final, porque a resposta pode ser muito mais surpreendente do que você imagina. A história do asteroide começa em uma noite tranquila de dezembro de 2024, no Chile. Astrônomos, como de costume, varriam o céu em busca de novos corpos celestes quando algo inesperado apareceu nas telas. Pequeno, distante, mas em movimento acelerado. Era um asteroide recém-descoberto. Até aí, nada demais. Os primeiros cálculos indicavam que ele passaria relativamente perto da Terra, mas sem representar perigo real. Apenas mais um objeto rochoso cruzando o espaço, como tantos outros. Mas então, algo assustador aconteceu. Conforme mais observações eram feitas e os dados se tornavam mais precisos, os cientistas perceberam uma mudança inquietante na trajetória do asteroide. Os números não mentem. A possibilidade de impacto, antes insignificante, aumentou repentinamente. De um objeto inofensivo, ele passou a ser classificado como um risco potencial para o planeta. Agora, imagine isso. Um Boeing 747, uma das maiores aeronaves do mundo, voando em sua direção a uma velocidade absurda. Esse é o tamanho máximo estimado para o asteroide. E se ele realmente estivesse vindo em nossa direção, o que aconteceria? Agora vem a pergunta que todo mundo quer saber. O asteroide realmente vai atingir a Terra? Nos primeiros cálculos, os cientistas levaram um susto. A chance de impacto chegou a 3,1%, o maior risco já registrado para um asteroide desse porte. Isso significa que, a cada 100 simulações, em pelo menos 3 delas, a colisão era inevitável. Pode não parecer muito, mas no mundo da astronomia, onde cada fração de porcentagem pode ser a diferença entre segurança e desastre, isso foi o suficiente para ligar o alerta. Mas então, novos telescópios entraram em ação. Mais observações foram feitas. Os cálculos foram refinados. E o que aconteceu? O risco caiu. Hoje, a possibilidade de impacto é de apenas 0,28%, ou seja, uma chance em 370. Um número pequeno, mas ainda não zerado. Agora você pode estar pensando: então já podemos respirar aliviados? Não tão rápido, porque mesmo uma pequena alteração na trajetória pode mudar completamente o jogo. E não podemos esquecer de um detalhe intrigante. E se eu te dissesse que, além da Terra, existe outro corpo celeste no caminho desse asteroide, e que a chance de colisão com ele pode ser ainda maior? Agora, e se eu te dissesse que, mesmo com a Terra praticamente fora da rota, outro alvo entrou no caminho do asteroide? E não é qualquer alvo, é a nossa Lua. Isso mesmo. Com a redução da chance de impacto com a Terra, os cálculos agora mostram que a Lua tem 1% de chance de ser atingida pelo asteroide. Pode parecer pouco, mas em termos astronômicos é um número significativo.
Agora pare e pense. O que aconteceria se um asteroide desse porte colidisse com a Lua? Primeiro, a Lua não tem atmosfera para frear o impacto. Ou seja, diferente da Terra, onde um asteroide pode explodir no ar antes de atingir o solo, qualquer objeto que atinja a Lua chega com força total. Isso significa uma nova cratera gigantesca surgindo na sua superfície, talvez até visível aqui da Terra. Mas, e se o impacto fosse ainda mais poderoso? Será que poderia causar instabilidade na órbita da Lua, alterar as marés, modificar o céu que conhecemos hoje? Essas são perguntas que os cientistas ainda investigam. Mas uma coisa é certa: se isso acontecesse, seria um evento cósmico jamais visto na história humana. Agora, voltando para a Terra, se o asteroide realmente colidisse conosco, quais seriam os locais da possível queda? Será que o Brasil estaria na rota? Agora vem a parte que todo mundo quer saber. Se o impacto realmente acontecer, quais são os locais que podem ser atingidos? O Brasil está em perigo? De acordo com os cálculos mais recentes da NASA, existe um corredor de risco para o asteroide. Esse corredor inclui o Oceano Pacífico, partes da América do Sul, África e Ásia. Isso significa que, caso ele realmente colida com a Terra, esses são os locais com maior probabilidade de serem afetados. E aqui vem o detalhe que deixou muita gente preocupada. No início de fevereiro, sim, o Brasil estava nessa rota. Mais especificamente, a região norte do país aparecia como um dos possíveis pontos de impacto. Agora, imagine o que aconteceria se um asteroide do tamanho de um Boeing 747 caísse em solo brasileiro. Mas antes de entrarmos em pânico, calma. Felizmente, com novos cálculos e mais observações, esse cenário já foi descartado. O Brasil não está mais na linha de impacto, e agora as chances de colisão se concentram em outras áreas do planeta. Mas isso nos leva a um questionamento interessante. E se um asteroide estivesse mesmo vindo para o seu país? O que você faria? Tentaria fugir? Prepararia um abrigo subterrâneo? Ou simplesmente aceitaria o destino? Comenta aqui embaixo qual seria a sua reação. Eu quero muito saber o que você faria. E se ainda não deixou o seu like, aproveita agora e se inscreve no canal, porque no próximo bloco vamos falar sobre um ponto ainda mais intrigante. O que aconteceria se esse asteroide caísse no oceano? Poderia causar um tsunami global? Agora imagine a cena: o asteroide colidindo com a Terra. Mas a grande questão é: o quão destrutivo ele seria? Vamos criar uma escala de impacto para entender os possíveis cenários. Se o asteroide tiver 40 metros, ele pode causar explosões semelhantes às de Chelyabinsk, um evento que aconteceu em 2013 na Rússia. A explosão daquela colisão foi tão poderosa que quebrou janelas num raio de 50 quilômetros. Isso pode parecer algo pequeno, mas pense nas consequências se isso acontecesse em uma região densamente povoada. Seriam danos imensos, com centenas de vidros estilhaçados e prédios abalados. Agora imagine que o asteroide tenha 90 metros. Isso seria bem maior, e o impacto seria tão destrutivo quanto o evento de Tunguska, em 1908, quando um asteroide de tamanho semelhante detonou sobre a Sibéria, devastando 2.000 km² da floresta. A explosão foi tão grande que ainda hoje as árvores dessa região não cresceram normalmente, e a área se manteve desabitada por décadas. Mas e se o asteroide cair no oceano? Será que ele poderia causar um tsunami devastador, como o que vimos em outras ocasiões na história? Imagina a força de um impacto dessa magnitude atingindo o mar. Será que ele conseguiria gerar ondas gigantes capazes de destruir cidades costeiras? Agora que já falamos sobre os possíveis danos que esse asteroide poderia causar, é hora de enfrentarmos uma grande dúvida. Existe alguma forma de desviar o asteroide antes que ele atinja a Terra? A boa notícia é que sim, cientistas têm estudado formas de desviar asteroides e impedir que eles colidam com o nosso planeta. Uma das técnicas mais comentadas é chamada de impacto cinético, e é mais simples do que parece. Basicamente consiste em enviar uma sonda para colidir com o asteroide e alterar sua trajetória.
A missão DART, por exemplo, foi um sucesso histórico. Em 2022, ela conseguiu desviar um asteroide em uma missão de teste, provando que é possível mudar a rota de um asteroide se tivermos tempo e tecnologia suficiente. No entanto, não é tão fácil quanto parece. A velocidade do asteroide, o tempo disponível para reagir e até as propriedades do próprio objeto, como sua composição e estrutura, influenciam muito no sucesso dessa estratégia. E o asteroide, com suas incertezas ainda sobre o tamanho e trajetória, não é um caso simples. O que os cientistas sabem é que, se a ameaça for real e os cálculos de impacto se confirmarem, as tecnologias de defesa planetária estarão disponíveis para tentar desviar esse corpo celeste. Mas para isso, precisamos de tempo e muita observação. O tempo está correndo. A pergunta é: será que haverá tempo suficiente para nos prepararmos? Agora, vamos falar sobre uma das questões mais temidas quando se fala em asteroides. Será que um impacto no oceano poderia gerar tsunamis devastadores? A boa notícia é que, segundo os modelos da NASA, mesmo se o asteroide cair no oceano, não há risco de um tsunami catastrófico, como o que vimos em outras ocasiões, como o impacto de grandes asteroides no passado. Isso porque o asteroide não é grande o suficiente para gerar ondas gigantescas que alcançariam diversas regiões costeiras. Portanto, se ele atingir o oceano, o risco de tsunami é muito baixo, o que já é um alívio para muitas nações costeiras. Mas calma, a história pode não ser tão tranquila assim. Se o asteroide cair próximo a uma grande cidade ou em terra firme, o cenário pode ser muito mais devastador. Nesse caso, o asteroide poderia explodir na atmosfera antes de atingir o solo, gerando uma enorme explosão atmosférica, semelhante ao evento de Tunguska, na Sibéria, em 1908. Essa explosão poderia causar danos em um raio de dezenas de quilômetros, destruindo tudo o que estivesse por perto. As ondas de choque seriam tão fortes que poderiam destruir prédios, quebrar vidros, causar incêndios e até gerar quedas de energia em grande escala. Por enquanto, podemos dormir tranquilos. A chance de um impacto do asteroide diminuiu consideravelmente e, mesmo que ainda exista uma leve possibilidade, nada nos indica que será algo iminente. No entanto, o universo é imprevisível e a ciência está sempre em constante evolução, o que significa que, a qualquer momento, um novo asteroide pode surgir no nosso radar. E se um dia um asteroide realmente acabar com a humanidade? Essa pergunta parece ficção científica, mas a verdade é que nunca se sabe o que o futuro nos reserva. Agora quero saber de você. O que acha dessa ameaça dos asteroides? Você acredita que estamos preparados para isso ou ainda temos muito o que aprender? Deixe seu comentário abaixo e vamos conversar sobre isso. Se você curtiu esse vídeo, inscreva-se no canal para mais vídeos sobre os mistérios do universo, ative o sininho para não perder nada e ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no cosmos. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!